Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou Felipe e este é mais um vídeo da série Vida de Cristo aqui no Longas Class, o canal que ajuda você a tirar esse espírito de porco do seu corpo e se encher do Espírito Santo de Deus. E dando continuidade à nossa série, hoje vamos falar a respeito da ascensão do Senhor e a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E para isso nós utilizaremos dois textos. Veremos a ascensão e o Pentecostes em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois capítulo 2, versículos de 1 a 4. E no Antigo Testamento, vamos ver a prefiguração em Profecia de Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos lá. Em primeiro lugar, a respeito da ascensão do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, Cristo ele fala com os seus 12 pela última vez antes de subir aos céus e promete que derramará um espírito sobre todos aqueles que ele escolheu. Vamos lá. A partir do versículo 6 do capítulo 1. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora que o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu: lhes não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Cristo, ele promete que os seus não estarão sozinhos. Ele promete um derramamento do Espírito. Porém, este Espírito, ele já era presente desde o Antigo Testamento. É que ele não era claro, como nós vemos a questão da figura da pomba, a figura das chamas. Ele é sempre presente e ativo na figura dos profetas. O Espírito Santo é chamado de sabedoria. O Espírito Santo ele se manifesta principalmente pelas palavras dos profetas. Se manifesta na unção que era derramada aos reis, aos juízes. Sempre que se fala de unção, de força, é representado como Espírito Santo indiretamente. Mas vamos ver o que diz a profecia de Joel para nós entendermos. A partir do versículo 1 do capítulo 3 da profecia de Joel. Depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e as escravas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Já era presente que aquele mesmo espírito que tinha sido tocado nos profetas haveria de se fazer presente também em todo o povo de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Derramarei sobre todos o meu espírito. E isso nós vemos concretamente, em primeiro lugar, em Pentecostes. A partir do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Nós já vemos aqui a primeira manifestação do Espírito Santo na igreja após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do que nós chamamos de xenoglossia, que é o dom de se falar línguas estranhas, ou então línguas estrangeiras, estranha no sentido de que a pessoa nunca estudou. E isto vai se manifestando em muitas outras situações nos Atos dos Apóstolos. Inclusive, nós vemos, por exemplo, Filipe, quando vai batizar o eunuco. É justamente um escravo
que é tocado pela graça na pregação de Filipe e pelo batismo derramado do Espírito Santo. E nós vemos muitos outros casos nos Atos dos Apóstolos a respeito do derramamento do Espírito Santo depois de Pentecostes. E já era prometido. Nós vemos em Joel, nós vemos em Isaías e nós vemos em muitas outras citações. Vemos, por exemplo, na profecia dos ossos de Ezequiel: o meu espírito dará vida a estes ossos secos. Portanto, nós nos deparamos aqui com um desfecho maravilhoso da missão de Cristo e início da missão apostólica. Todos aqueles que se abriram receberam do céu a força do Espírito Santo e foram capacitados para serem testemunhas do ressuscitado. É isso, espero que você tenha acompanhado todos os nossos vídeos da nossa sequência. Com este nós encerramos a vida de Cristo, mas fica de olho porque ano que vem, na Quaresma, nós vamos fazer um novo estudo da vida de Cristo em cima do livro Vida de Cristo, de Fulton Sheen. Tá curioso? Então acompanhe o nosso canal e eu conto com você para acompanhar as nossas gravações. Salve Maria!